Fala, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Giovanni. Vamos para mais uma correção. Lembrando que esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Maria Elis de Carvalho. Oitavo ano, PET 6, vamos fazer semana 1 e semana 2, tá bem? Está um pouco mais corrido, mas eu vou deixar uns vídeos anexos aí para a gente poder se familiarizar com os assuntos, tá bem? Então vamos lá, o tema é átomo e correntes elétricas. Então, de cara aqui, eu já vou deixar aqui em cima o link e também vou deixar na descrição do vídeo o link para o meu vídeo, para os vídeos onde eu explico um pouco sobre átomo para o nono, lá do PET 1. Aí é uma introdução e você veja lá para você familiarizar um pouco sobre o tema para você conseguir entender direitinho, tá bem? Então, vamos lá. Observe o desenho a seguir e marque a alternativa verdadeira. Então vamos lá, primeiro observando aqui o átomo, que vocês já viram o vídeo, conto com isso, né? E aí nós temos o núcleo, onde temos os nêutrons e os prótons. E a eletrosfera, onde estão os elétrons. Lembrando que o número de elétrons é igual ao número de prótons em um átomo eletricamente neutro. Beleza, vamos lá. Letra A. O átomo ao lado encontra-se eletricamente neutro. Verdadeiro. Tem ó, o branquinho. 1, 2, 3 prótons, 3 branquinhos, e 1, 2, 3 elétrons. Beleza? Embora esse desenho não equivalha à realidade, porque o número de camadas aqui está diferente, mas ele encontra-se eletricamente neutro. Beleza. Correto. Tranquilo? Vamos para a atividade número 2. O núcleo atômico é a região que, letra A, tem apenas partículas de carga elétrica negativa. Falso. B, tem apenas partículas de carga elétrica positiva. Falso, porque tem os nêutrons que a carga elétrica é neutra. C, concentra quase que inteiramente toda a massa do átomo. Essa é a letra. Tá? Os elétrons têm massa desprezível. Você é desprezível. Não desprezível nesse sentido, mas desprezível de que não é levado em conta porque é muito pequeno o valor, tá bem? Vamos lá, atividade 3. Como podemos deixar um corpo que era eletricamente neutro carregado positivamente, retirando elétrons dos átomos, né? Pois os elétrons possuem carga negativa. Retirando carga negativa, sobrou positivo. Aí o átomo ficará positivo. Nós chamamos de cátion. Beleza? Também vou deixar um link aqui do vídeo que eu explico sobre os íons. Tá bem? Vamos lá. Atividade 4. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Cargas elétricas de mesmo sinal se atraem. Falso. Mesmo sinal se repelem. E sinais diferentes se atraem. É ao contrário, tá bom? Nos corpos eletrizados negativamente, o número de elétrons ultrapassa os números de prótons. Eletrizados negativamente. Verdadeiro. A ganhou elétrons. Beleza? Ao se reduzir a distância entre duas cargas elétricas positivas, a força de repulsão entre elas também diminui, ao contrário, aumenta a força da repulsão. Tá? Os átomos são partículas indivisíveis e indestrutíveis. Falso. Tá bom? Antigamente acreditava-se, inclusive o nome átomo vem de indivisível, mas não, ele não é indivisível. Nós vemos que tem partículas menores que ele e também ele é destrutível e nós temos, inclusive, a explosão nuclear até o próprio núcleo é divisível. 5. Explique por que os metais são bons condutores. Perdão aqui, na hora que eu coloquei o hífen aqui, virou M, mas com N só, tá? Perdão, não vi. São bons condutores elétricos. Dê exemplos encontrados na sua casa. Então, vamos lá. Eu coloquei o porquê, tá bem? Os metais são materiais que permitem o movimento dos elétrons com grande facilidade. Isso se deve à fraqueza entre a atração do núcleo para com os elétrons da eletrosfera.
né? Isso se deve ao fato de que os metais têm a tendência a perder os elétrons mais distantes do núcleo, últimas camadas da eletrosfera. Se você viu o vídeo que eu deixei um link no começo, você vai compreender muito bem isso. Exemplos, fácil, né? O cobre e o ferro são condutores de eletricidade, tá bom? Beleza, vamos para as atividades da semana 2. Lembrando que vou deixar mais um link aqui, hein? Daqui a pouquinho, agora não, daqui a pouquinho. Circuitos elétricos. Então, atividade número 1. Faça um desenho esquemático comparando o movimento dos elétrons livres no interior de um fio elétrico que não está ligado a um gerador com um que está ligado a um gerador. Então, eu peguei da semana 1 essa figura, tá? Que está lá totalmente solta e parecia não fazer sentido nenhum na semana 1, mas ela fazia, né? Então, aí, ó, quando está sem uma fonte, quando está desligado, os elétrons eles se movimentam para todos os lados. Quando está ligado, ele tem uma direção para se conduzir, tá bom? E aí, por isso que conduz a corrente elétrica. Aqui não, aqui os elétrons estão lá entre eles, então pode às vezes até gerar em alguns metais alguma carguinha, mas praticamente desconsiderável, tá bom? Precisa ter um gerador. Quando a gente fala gerador, em física aqui, quando a gente está falando de elétrica, não quer dizer gerador, aquele gerador que põe combustível e faz energia, ele também é um gerador para aqui. Mas qualquer fonte de energia, seja ela até mesmo algo que armazene, como é o caso da pilha, é um gerador, tá bom? Então vamos lá. Atividade 2. Como devem ser os fios de um sistema com baixa resistência elétrica? Justifica. Eu peguei lá do texto. Os fios, né, são influenciados por dois fatores. A questão da resistência elétrica. O comprimento. Quanto maior o comprimento, maior é a sua resistência elétrica. E diâmetro. Quanto maior o diâmetro, menor é a sua resistência elétrica. Eu comi o final do parênteses aqui. Então, nós concluímos que quanto maior o diâmetro dos fios, menor será a resistência para que a corrente passe por eles. Então, por isso que os fios do início da nossa fiação em casa geralmente são mais grossos. Tá bom? Atividade 3. Dínamos de bicicleta usados para acender o farol são geradores de pequeno porte que convertem um tipo de energia em eletricidade. Explique como os dínamos funcionam e qual tipo de energia é convertida em eletricidade. Então, eu escrevi aqui rapidamente. Peguei da internet, tá bom? Este equipamento consiste basicamente de um ímã fixo em um eixo móvel, sendo que ao redor deste há uma bobina, um extenso fio enrolado em espiras e feito de material condutor elétrico, geralmente cobre, sem que haja contato físico entre a bobina e o ímã, ou seja, a bobina gira em torno do ímã sem encostar. A energia mecânica é transformada em energia elétrica. Então, a energia mecânica, o movimento faz virar energia elétrica. Esse princípio desse dínamo é o mesmo dos geradores de energia lá das hidrelétricas, das usinas eólicas. É o mesmo princípio, tá? Da termoelétrica, da energia nuclear, porque a energia nuclear também gira um dínamo lá, tá? Ferve a água para poder gerar isso. Então, eu trouxe aqui um desenho de o que seria por dentro, tá? Para você entender. Então, tem esse condutor que vai girar aqui em torno desse ímã, ó, que é a bobina, e aqui tem um captador, as escovas, né, com as escovas de carbono, que vão pegar e transformar esse movimento em energia, tá? A escova e os anéis coletores desse movimento, tá? Então, isso é um dínamo por dentro. Aqui eu vou deixar também um link aqui em cima, aqui eu vou deixar um link onde você vai conseguir ver como funciona um dínamo, tá bom? Uma explicação bem básica. Atividade 4. Um curioso estudante empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola resolve desmontar sua lanterna, utilizando-se da lâmpada e da pilha retiradas do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas. Faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Analisando os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu? Justifique sua resposta. Gente,
a gente não conheceu a lâmpada, né? Mas a lâmpada ela tem 2 eletrodos, chama eletrodo. Você já deve ter observado que do lado de fora da lâmpada tem um pontinho aqui, do lado aqui assim, e tem o pontinho de baixo, né? Esses são os eletrodos. E não precisa necessariamente ser positivo e negativo eles, tá? Mas em um tem que ir uma fase, o outro tem que ir outra fase, tá? Um tem que ir a fase e o outro o neutro, né? Que a gente chama na eletricidade assim. Um tem que ir o positivo, o outro o negativo. Então vamos lá. Acender o 1, porque olha aqui, ó. A base está aqui no interruptor, no positivo, e o fiozinho está no negativo. O 2 não acendeu, porque o positivo realmente ele só funciona nessa base mais alta. Tá? Então, em volta não funciona. O 3 pode ter acendido, inclusive eu considerei ele aceso, porque eu não sei qual é o tamanho do eletrodo da pilha aqui embaixo. Então, eu considerei. O 4 não, porque aqui ó, não tem nenhum negativo. O 5 também não, porque o negativo está ligado lá em cima na lâmpada, não conduz. Agora, o 6 também não. Por quê? Porque os dois, tanto o positivo quanto o negativo, estão ligados, teoricamente, no mesmo eletrodo. Tá? Aqui provavelmente vai fechar curto. E esse aqui, o positivo está ligado em um eletrodo e o negativo em outro. Então, acende o 1, o 3, que eu já mostrei, e o 7 poderia acender. Isso eu estou considerando que a base da pilha toda é eletrodo, como a grande maioria dessas pilhas largas, tá? Mas por estar mais na extremidade, talvez o 7 nem acenda. Mas enfim, vamos lá. Com os polos positivo e negativo ligados nos eletrodos e cada eletrodo com uma carga diferente. Beleza? Tranquilo. Está justificada a resposta. Atividade 5. Explique com suas palavras o que é resistência elétrica. Peguei do texto. Muito fácil. A resistência elétrica é a capacidade que um material tem em se opor à passagem da corrente elétrica, oferecendo uma dificuldade a isso. É o contrário de condutibilidade. Tá bom? Assim, quanto maior for a resistência elétrica, maior será a dificuldade que a corrente elétrica encontrará para percorrer o condutor. Mesmo os metais que são bons condutores elétricos oferecem resistência à passagem da corrente. Né? Aí a resistência elétrica depende de 3 fatores. Do comprimento do fio, do diâmetro dele, que a gente já viu, né? Quanto maior o comprimento, maior a resistência, quanto maior o diâmetro, menor a resistência. E do material que é feito, que aí vai depender da característica do material mesmo. Cada material tem sua resistência diferente. Que resistência é o inverso de condutibilidade elétrica, tá bom? Resistência elétrica, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui. Lembre-se, envie sua atividade, tire foto, corra, aproveite o tempo. No mais é isso mesmo. Tchau, fique com Deus. Até a próxima.